Fala galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que vocês também. Seja todo bem-vindo aí a mais uma aula nossa aqui no canal. Ela é basicamente uma sequência do que a gente já vinha estudando em aulas anteriores, né? Uma sequência do material. Material esse que a gente estava analisando algumas características das principais potências econômicas no mundo, né? Na atualidade. Então a gente já havia feito uma fala sobre os Estados Unidos. No material anterior a gente falou sobre a Alemanha e o Reino Unido. E hoje, para fechar, nós iremos, ainda na Europa, falar sobre a França e fechar falando sobre o Japão lá na Ásia. Tá? É importante a gente destacar o porquê da China não estar aparecendo nesse material, mas a ideia é a gente ver aquelas potências, claro, econômicas, mas que socialmente também apresentam bons índices de desenvolvimento, o que deixa exatamente a China fora, por ter uma economia muito forte, é a segunda economia mundial, mas os índices sociais eles são bastante ruins, são bastante baixos, tá? Então, sobre a China, nós vamos ter uma conversa no futuro, tá? Em materiais próximos é que a gente vai parar para falar sobre o país. Então, só reforçando, aqui no canto a gente tem o QR Code, caso você queira baixar essa imagem, se esse layout que eu uso aqui no canal. Não esqueça de deixar a frequência de vocês aí nos comentários, já expliquei a importância dessa frequência. E caso tenha alguma dúvida, manda para mim que eu vou estar aqui exatamente nesse momento disponível no Zap para ajudá-los. Caso surja alguma dúvida, né, ou tenha alguma dificuldade de entender algum ponto do material, beleza? Então, sem mais conversa, para o nosso vídeo não se estender muito, vamos lá fazer uma análise dessas. Na verdade, vamos dar continuidade, né, no estudo das características dessas grandes potências mundiais, tá bom? Então, galera, o nosso material de hoje ela é uma continuação daquele estudo sobre as potências econômicas. A gente já havia estudado sobre os Estados Unidos, já estudamos em materiais anteriores sobre o Reino Unido e sobre a Alemanha, e hoje nós vamos dar continuidade vendo a parte 3 dessas potências econômicas, destacando em especial o Japão e também a França. Na verdade, seguindo a ordem, né? A França primeiro, depois o Japão, beleza? Então vamos lá. Começando aqui pela França, a gente precisa destacar algumas características que basicamente são importantes de vocês perceberem, beleza? Deixa eu só diminuir aqui a caneta, pronto. Então assim, galera, a França, ela historicamente sempre foi uma grande potência europeia, né? Durante aí a fase imperialista, a França ela sempre esteve na ponta, só ficava atrás exatamente do Reino Unido, que como a gente sabe era a grande potência aí, principalmente no século 17, 18, né? E aí já no século 19 é ultrapassado pelos Estados Unidos, tá? Então é importante a gente perceber que a França ela sempre esteve em segundo lugar, perdendo apenas para o Reino Unido. Isso, claro, vendo do ponto de vista histórico, né? Porque hoje ela se apresenta como a sexta economia mundial, mas a gente chega lá. Então ela historicamente era a segunda maior força industrial no período imperialista, ficando atrás apenas do Reino Unido, que era a grande potência, né? O maior destaque da indústria francesa é, em especial, a têxtil e também a mineradora. E essa força apresentada pela França naquele período, ela estava ligada principalmente à capacidade, né, digamos assim, de reservas de fonte de energia e também de matéria-prima que o país possuía. Possui, mas naquela época em maior quantidade, né? Que estava principalmente ligada à reserva de carvão mineral e também de ferro, que ficava exatamente nessas três áreas. Alsácia-Lorena, que a gente inclusive já falou sobre essa região quando estávamos estudando sobre a Alemanha, e o de Pas de Calais, né, que é uma outra região que fica mais ao norte do país, tá bom? Outro fator que ajudou bastante esse destaque da França foi exatamente o desenvolvimento dos meios de transporte
em especial o fluvial, né, as hidrovias, o aumento do mercado consumidor, basicamente o interno, é importante a gente destacar assim, eles vão ser fatores que acabam contribuindo para o processo de industrialização da França dar muito certo, né? Então, se você somar esses três elementos, né, as reservas de carvão, de ferro, o modelo de transporte utilizado e o crescimento do mercado consumidor, a gente consegue entender o porquê que a França, historicamente, era essa segunda potência industrial, perdendo apenas para o Reino Unido. Tá? A França, galera, é importante a gente destacar aqui que, assim como a Alemanha, que a gente falou anteriormente, vai sofrer muitos danos no período da Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive era aliada da Alemanha, né? Isso, era aliada da Alemanha. Então, a guerra, o conflito, ela vai se concentrar principalmente na Europa e países como França, como Alemanha. Na verdade, a França não era, a França era do lado americano, né? Para falar a verdade. Então, desculpa aí o equívoco, né? Então, ela vai sofrer muitos danos. Então, pós-guerra, para a França, ela vai necessitar da ajuda de outros países, inclusive dos Estados Unidos. Então, percebendo, né, todas as perdas, os danos sofridos no pós-guerra, a França vai precisar de dois apoios para recuperar, né, digamos assim, a sua economia, o seu destaque industrial. Tá? Um deles é o apoio dos Estados Unidos com o Plano Marshall, né? Em materiais anteriores a gente viu que o Plano Marshall era esse apoio econômico dado pelos Estados Unidos para os países que aderiram ao capitalismo, tá? E a entrada do país na Comunidade Econômica Europeia, o CE, que também nós já falamos naquelas aulas sobre blocos econômicos, né? O CE, ele é inclusive uma das fases iniciais do hoje conhecido União Europeia, né? Do bloco hoje da União Europeia, tá? O seu desenvolvimento econômico, ele está ligado diretamente à relação de mercado que ela tem com esses países europeus. Se a gente for considerar essa relação, ela representa mais de 60% da economia do país, né? Ou seja, a França ela tem uma dependência muito grande ao bloco da União Europeia. Vocês estão percebendo que mais da metade da sua economia, da sua renda, ela está ligada exatamente a essa relação com os países que compõem o bloco, tá? Então é perceptível a necessidade e a dependência que o país tem em relação ao bloco, beleza? Desculpa o fungado, galera, mas vocês já conhecem que eu tenho esses problemas de sinusite hoje. Pelo jeito ela amanheceu aqui meio complicado, tá? Tô tentando não fungar, mas não consigo. A atual economia, né? Atualmente, como eu ia falando mais no início, a França ela é a sexta economia mundial e a terceira do continente europeu, né? Ficando atrás apenas da Alemanha e do Reino Unido, tá? Que foram, inclusive, na sequência que a gente estudou, né, anteriormente. A sua força econômica ela está ligada principalmente ao setor terciário, especialmente ao de serviços, tá? Que representa quase 80% do seu PIB. Então daí você tira uma ideia da importância que esse setor tem para a economia francesa. Praticamente 80% do seu faturamento está ligado ao setor terciário. Mesmo sendo considerado o maior produtor agropecuário da Europa, olha, a França, inclusive, ela é conhecida como celeiro da Europa, né? Grande parte dos produtos que vêm do campo vem exatamente da França. Então, a França ela é a maior fornecedora de grãos, de cereais, de laticínios e vários outros produtos que vêm do campo. Então ela é a maior da Europa, o maior fornecedor europeu. Mas esse setor só representa 2% do seu PIB. Então, mesmo tendo um destaque dentro da Europa como grande fornecedor agropecuário,
mas ela só representa, no caso esse setor, 2% da sua economia. E o outro restante, algo em torno de 19%, está ligado à indústria. Tá? Essa indústria da França, ela tem, né, o uso de uma tecnologia bastante avançada e também bastante diversificada. Então você consegue encontrar vários setores dentro dessa indústria francesa, que é o que a gente vai falar aqui na sequência. Aqui embaixo eu coloquei duas notícias recentes, né, sobre como anda a economia da França, e mais aqui embaixo sobre o possível, né, acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que iria atrapalhar bastante a França. Em relação à indústria, o destaque francês está ligado principalmente ao setor siderúrgico, o petroquímico, o automobilístico, o aeroespacial. É claro que outros setores também se destacam, mas esses se apresentam no cenário global com maior destaque. Tá? A maior concentração da indústria francesa fica do lado leste, aquele lado que faz fronteira com a Alemanha. Tá bom? Devido a esse crescimento industrial, nas últimas décadas a França teve uma necessidade muito grande de aumentar o seu poder energético. A França, na atualidade, ela sofre muito, né, com o quase esgotamento de seus rios e também das suas reservas de carvão. Então, tanto os rios quanto essas reservas de carvão já foram bastante exploradas, até chegar ao ponto em que hoje estão bastante defasadas, podemos dizer assim. O que levou o país, né, a investir na exploração de gás, que ele faz principalmente em áreas montanhosas lá da França, importar petróleo, que vem especialmente do Oriente Médio, tá? E basicamente investir, tá? Essa palavra aqui seria investir na instalação de usinas nucleares. É importante destacar que hoje praticamente 80% da matriz energética francesa depende, né, da nuclear, e hoje a França se apresenta como o país que mais depende desse tipo de energia. Ela é inclusive o segundo com a maior quantidade de reatores nucleares no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Tá bom? Então você consegue perceber que o crescimento da indústria francesa forçou a França a procurar novas formas de produzir energia até para atender às necessidades e o crescimento desse setor. Então, com as suas reservas naturais de água e de carvão já bastante usadas e desgastadas, ela acabou recorrendo ao uso da usina nuclear, né, da energia nuclear, sendo aí hoje a maior dependente dessa fonte de energia no planeta, tá bom? Então essas são algumas características que vocês precisam destacar em relação à França. Bem, sobre o Japão, galera, né, a gente vai destacar também algumas características econômicas da sua indústria e como que ao longo do tempo essa economia do Japão ela foi se organizando, né? É importante aqui iniciar falando que o Japão ele é composto por 4 grandes ilhas. Tá? É importante também a gente entender que o Japão ele é uma ilha, né? Na verdade, se a gente fosse até falar, seria um arquipélago, já que tem a presença de várias ilhas, né? Mas são 4 grandes ilhas, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. São as 4 grandes ilhas japonesas e é formado por mais de 4.000 ilhas menores, né? Que Deus o livre da gente aqui dizer o nome de todas elas. O Japão ele fica exatamente em uma área de instabilidade econômica. Essa área é conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico, que é a região do planeta com a maior intensidade, né, de tectonismo, né, de movimentação de placas, já que o Japão ele fica sobre 3 placas tectônicas, né, sofrendo a atuação do movimento delas diretamente. É um país que tem a presença de muitas montanhas, algumas planícies e baixos planaltos, que é exatamente essas duas últimas, planícies e planaltos, onde vive a maior parte da população japonesa, né? Que inclusive é um país com alta densidade demográfica. Tem uma quantidade de população bem significativa que tem que se distribuir em uma pequena parte do território, né? Então ele tem uma grande densidade demográfica.
Fazendo um pequeno histórico aqui do Japão, o Japão ele já teve uma série de alternâncias no seu sistema econômico, né? Ele durante muito tempo foi liberal, ele de certa forma aceitava, né, a atuação de relações comerciais de outros países dentro do seu território, mas principalmente no século XVII as coisas mudam para o Japão nesse sentido, né? Vai se iniciar um período conhecido como o Shogunato, que é um período onde há digamos assim, uma liderança, né, o governo militar dentro do país, né? Então é o momento em que o país vai ser governado pelos militares, pelos comandantes, e aí eles vão ter uma política que de certa forma acaba isolando o Japão, tá? Basicamente eles vão ter algumas medidas de reconstrução do território japonês, eles passam a expulsar os estrangeiros que viviam no país e também fechar seus portos para que navios de outros países não atracassem, tá? Então não aceitavam. Focaram, né, numa economia de base agrária e também com características de feudalismo, né, de concentração de terras, etc, etc. Basicamente essas medidas tomadas por esse governo vai fazer com que o Japão ele passe a ser mais protecionista, né? Eles dêem uma recuada e eles diminuam a relação que eles tinham com outros países. Na verdade, diminui não, eles acabam por total. E aí só no século XIX é que vai haver uma nova abertura comercial. Então, como vocês percebem, é praticamente 2 séculos, né, de shogunato dentro do Japão. Na época do Japão mesmo feudal, tá, de base agrária. E essa abertura comercial do século XIX ficou conhecida como Era Meiji. Tá? Então vocês consigam aí associar o liberalismo, né, japonês no século XIX. Então foram implantadas na Era Meiji uma série de reformas estruturais, a extinção dos feudos, o distanciamento. Isso aqui não é distanciamento, tá, galera? Porque eu já expliquei, eu faço no celular, acaba passando. Mas seria um investimento, né, nas Forças Armadas, porque o Japão passou a adotar uma política de expansionismo, né? Ele vai começar a expandir o seu território para regiões ali vizinhas, tá? Então ele investe pesado nas Forças Armadas. Há uma reestruturação da educação, do sistema educacional japonês, voltado principalmente para a qualificação de mão de obra, o desenvolvimento da indústria e a formação de conglomerados, que são os abutsus. Alex, o que é um conglomerado? O conglomerado é uma empresa que cuida de várias outras empresas de diferentes setores. Então, por exemplo, vamos supor que o Alex tivesse um conglomerado. Se tivesse, estava nem aqui dando aula, né? Possivelmente. Então, eu sou dono de uma empresa que é dono de várias outras empresas. Por exemplo, Coca-Cola, Volkswagen, Enel. Tá percebendo? Ó, são grandes empresas, mas que atuam em setores diferentes, tá? Então, era esse o investimento que na Era Meiji foi feito, nos conglomerados chamados de zaibutsus, tá? Há um crescimento industrial, ocasionado principalmente pela dependência do país em relação à matéria-prima e limitações, que basicamente vai fazer com que o Japão se sinta na necessidade de expandir o seu território. E aí vai ser exatamente nesse período em que o Japão ele passa digamos assim, a tomar, né, os territórios vizinhos, como a Malásia, a própria China, são a Manchúria, que é uma região da China também, porque ele não tomou conta de todo o território chinês, mas de algumas partes. Então o Japão ele começa a, de certa forma, ver que o seu crescimento industrial necessitava de mais matéria-prima e de recursos energéticos, coisa que o país por si só não tinha condições de atender. Então, para resolver esse problema, essa necessidade que ele tinha para manter o crescimento industrial, ele vai resolver, de certa forma, utilizando seus exércitos, para invadir os territórios vizinhos
e aí, de certa forma, ampliar, né, os seus domínios territoriais, beleza? Isso é um breve histórico da economia japonesa. O Parque Industrial Complexo. O Japão, galera, ele possui um parque industrial altamente tecnológico, tá? É uma indústria também bastante diversificada, eles atuam em vários setores, mas o ponto forte é exatamente o desenvolvimento de tecnologia altíssima, de tecnologia de ponta. E isso em todos os setores, tá? O destaque está principalmente para o setor naval, petroquímico, automobilístico e eletrodoméstico, também eletrônicos, a indústria de tecido e também de alimentos. Tá? Então o Japão ele basicamente se destaca em especial nesses setores, mas é claro que em outros setores também. O Japão é um país insular, né, de ilhas e também montanhoso. A grande quantidade de exportação e de importações que o país possui, elas acontecem principalmente nas planícies costeiras. O destaque é Yokohama, Kobe e Chiba. Tá? O que eu quero que você entenda é que o Japão ele tem força industrial, na verdade uma das maiores forças do planeta, tá? E que essas indústrias elas se concentram principalmente nas áreas de planície, que no tópico anterior a gente falou que é onde se concentra a maior parte da população. Alex, e por que as planícies? Acabei de dizer. Pelo fato de ser uma ilha e ser bastante montanhoso. Então, nas montanhas até há uma concentração de população, mas é aquela população mais, digamos assim, de aldeias, tá? Não é com o desenvolvimento tecnológico que a gente conhece, né? Com aquele nível de urbanização que a gente conhece. A reconstrução, né? O Japão, assim como os outros que a gente já falou, sofreu vários danos por conta da guerra, inclusive o famoso episódio das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Daí vocês têm uma noção do tanto de dano que o Japão sofreu, né? Ele basicamente foi destruído. Ele perdeu por conta também de ter sido derrotado na Segunda Guerra Mundial grande parte dos territórios conquistados, né? Naquela expansão que a gente falou. E sofreu os ataques nucleares lá que também a gente já comentou. Mas o Japão ele teve uma rápida recuperação e crescimento econômico, tá? E esse crescimento e essa recuperação ela foi graças à ajuda dos Estados Unidos, lá com o Plano Marshall, mas que, tipo, os Estados Unidos não ajudou o Japão por ser bonzinho, né? Ele vai ajudar porque ele tem a necessidade de aumentar suas áreas de atuação na Ásia e dessa forma impedir os avanços do socialismo. E o Japão era exatamente um ótimo lugar para isso. O Japão fica ali próximo à China e outros países que aderiram ao socialismo. Então investir no Japão era exatamente uma oportunidade que os Estados Unidos tinham de se instalar na Ásia e, consequentemente, desenvolver políticas para conter os avanços socialistas naquela região. Tá? Outros fatores que também vão influenciar esse desenvolvimento e esse crescimento da economia japonesa vai ser o investimento em educação. Então, diferente de outros países que nós conhecemos, em momentos de crise, você não ataca a educação. Pelo contrário, você investe em educação. A educação, para a maioria dos países ricos que a gente conhece, é exatamente o pontapé inicial para sair da crise. Né? Então, cortar investimento para a educação não é uma política para resolver crises. Pelo contrário, ela vai aumentar os problemas de crise, principalmente no futuro, tá? Então, o Japão, na contramão do que muita gente faz por aí, investiu em educação, tá? Especialmente no nível onde basicamente se produzia mão de obra de qualidade, investiu no seu setor produtivo, principalmente desenvolvimento de fonte de energia, transporte e comunicação. É um país que tinha uma grande mão de obra barata e altamente qualificada. E outro ponto que é muito típico dos países asiáticos é essa obediência, dedicação e disciplina no trabalho. Então a galera leva o trabalho a sério. A galera não fica inventando que não vai trabalhar por conta de... Não. A galera vai,
cumpre todas as regras estabelecidas, bate a poeira, vai para casa para no outro dia retomar de novo. Então essas são algumas também digamos assim, dos elementos que favoreceram esse crescimento da economia japonesa no pós-guerra, além da ajuda financeira dos Estados Unidos com o Plano Marshall. E por último, a estagnação econômica, né? É importante a gente destacar aqui que o Japão, durante praticamente 2 séculos, era a segunda maior economia do mundo. Vai perder esse posto no século XX para a China. Então, você consegue perceber que já foi um grande destaque econômico e industrial, mas que nos últimos anos vem perdendo um pouco esses status, tá? Então, atualmente o Japão ele apresenta alguns problemas financeiros. Esses problemas financeiros são especialmente consequência da desaceleração econômica, tá? E essa desaceleração ela tem um motivo bem comum da gente destacar aqui. Quando o Japão estava muito forte economicamente, grande parte dos investidores começaram a depositar seu capital no setor imobiliário. Só que, principalmente em 2008, o setor imobiliário ele sofreu uma grande baixa. E isso fez com que muitos desses investimentos caíssem significativamente. Então esse foi um dos pontapés para o problema econômico que o Japão vive hoje. A famosa crise imobiliária que aconteceu em 2008 e que afetou grande parte dos países no mundo, inclusive o Japão. Tá? E isso vai fazer com que haja um grande prejuízo, né, da economia japonesa, gere um elevado índice de desemprego e também a redução salarial por conta dessa crise. Outro problema é que o Japão vem sofrendo nos últimos anos com a forte concorrência de outros países na Ásia, como por exemplo a China, a Malásia, a Coreia do Sul, que conseguem ofertar produtos de boa qualidade, mas com um preço menor em relação ao japonês. Então, não é duvido, mas que devido, né? Esses preços baixos vão tornar os produtos dos países vizinhos também bastante competitivos no mercado. Então você acaba tendo um produto de praticamente mesma qualidade que os produtos japoneses, mas com um valor bem menor. Tá? Então esses são alguns dos elementos, das características que vem atrapalhando o crescimento econômico do Japão nos últimos anos. Tá? Essa crise de 2008 por conta do setor imobiliário e também o destaque, né, de alguns países vizinhos que ofertam produtos praticamente de mesma qualidade, mas com um valor comercial menor. Beleza? Então, galera, hoje a gente está finalizando esse material sobre as potências mundiais. Eu espero que esse aqui ajude vocês da mesma forma. Mas como eu sempre falo, se ficou alguma dúvida ou se não entendeu alguma fala, manda um zap para mim que eu vou estar aqui à inteira disposição em ajudá-los, beleza? Desde já ficar aqui o meu abraço, um cheiro no olho para todo mundo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Falando em Deus, que Ele abençoe vocês, a família de vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.